Ela pesa mais que um avião. Já foi enviada em pedaços pelo oceano e foi financiada por doações de pessoas comuns. Mas o que quase ninguém sabe é por que a França decidiu dar esse presente aos Estados Unidos. E não foi só por amizade. A história da Estátua da Liberdade começa muito antes de sua construção, enraizada no contexto político e social do século XIX. Na década de 1860, o mundo assistia à consolidação de repúblicas modernas e à luta pela abolição da escravidão. Os Estados Unidos, recém-saídos da Guerra Civil, tornaram-se símbolo de uma nação que buscava reafirmar seus ideais democráticos. Na França, intelectuais liberais viam com admiração a experiência americana e desejavam fortalecer os laços entre as duas nações. A ideia do presente partiu do jurista e professor francês Édouard René de La Boulaye, defensor da abolição e entusiasta da democracia americana. Ele propôs que a França homenageasse os Estados Unidos no centenário de sua independência, como forma de reforçar os valores compartilhados de liberdade e república. A proposta foi levada adiante com entusiasmo por Frédéric Auguste Bartholdi, o escultor que daria forma ao monumento. Bartholdi já era conhecido por sua habilidade em criar obras monumentais, como o Leão de Belfort, mas foi em 1871 que sua visão para a Estátua da Liberdade começou a tomar forma. Durante uma viagem aos Estados Unidos, ele percorreu várias cidades e observou de perto o espírito americano. Pouco se fala, por exemplo, que ele visitou a Filadélfia para estudar edifícios históricos, que levou consigo uma pequena maquete da futura estátua, que ele usava para testar enquadramentos, e que chegou a propor a obra a outras cidades caso Nova York não aceitasse. Ele também ficou impressionado com a grandiosidade das cataratas do Niágara e chegou a cogitar uma instalação próxima a elas. E ainda ficou fascinado com os trens americanos e os usou como referência de escala para pensar na monumentalidade da obra. Foi também nessa viagem que Bartholdi vislumbrou a Ilha Bedloe como o local perfeito. Se você curte essas curiosidades do mundo, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem muito mais conteúdo como esse por aqui. O projeto de engenharia da estátua ficou a cargo de Gustave Eiffel, sim, o mesmo da Torre Eiffel, e trouxe soluções técnicas inovadoras. Inclusive, tem um card aqui em cima do vídeo para você conferir a incrível história da Torre Eiffel. A estrutura de ferro funciona como um esqueleto que sustenta as 300 placas de cobre que formam a pele da estátua, unidas por rebites. Muita gente não sabe que a tocha original foi modificada e substituída nos anos 1980, que o raio da coroa permite ver Nova York por janelas estratégicas, que a estátua foi projetada para resistir a ventos de até 190 km por hora, que ela balança levemente com o vento forte, até 12 centímetros, e que a pátina verde levou cerca de 20 anos para se formar. A estátua tem 93 metros de altura total com o pedestal e pesa cerca de 225 toneladas. Quer conhecer mais sobre as soluções de Eiffel? Clica no card aí em cima e assiste ao nosso vídeo especial sobre a Torre Eiffel. Tá imperdível. A Ilha Bedloe, escolhida por Bartholdi, era uma ilha federal com longa história militar, mas esquecida pela população. Sua localização estratégica, logo na entrada do porto de Nova York, a tornava perfeita para causar impacto visual em quem chegava à cidade. Porém, nem todos os nova-iorquinos ficaram empolgados no início. Muitos criticaram o projeto por seu custo e pela ideia de receber uma estátua estrangeira. A mudança do nome da ilha para a Ilha da Liberdade só viria décadas depois, em 1956, e mesmo assim, foi alvo de debates públicos sobre identidade e pertencimento. Com o tempo, no entanto, a cidade abraçou a ideia, e a ilha passou de um território militar ignorado a um dos pontos turísticos mais icônicos do mundo. A construção da Estátua da Liberdade foi um processo complexo, dividido entre França e Estados Unidos. A escultura foi construída primeiro em solo francês,
entre 1875 e 1884, e depois enviada desmontada em navios. Enquanto isso, o pedestal era erguido nos Estados Unidos. Pouca gente sabe que as peças viajaram em 214 caixotes, que um dos dedos da estátua foi exposto na Filadélfia como campanha de arrecadação, que a tocha foi exibida no Madison Square Park por meses, que a base foi construída com pedras trazidas do Maine, e que trabalhadores imigrantes fizeram a maior parte da mão de obra. A construção mobilizou sentimentos patrióticos e gerou empregos, movimentando a economia local. Se essas curiosidades estão te surpreendendo, compartilha esse vídeo com alguém que ama a história. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo esse tipo de conteúdo. O financiamento foi um capítulo à parte. A França financiou a escultura com doações populares. Não foi um presente oficial do Estado francês, como muita gente pensa. Já o pedestal enfrentou dificuldades financeiras. Foi o jornalista Joseph Pulitzer quem mobilizou a população americana através de seu jornal, o New York World, fazendo apelos que tocaram o público. Foram mais de 120 mil doações, muitas com valores bem pequenos, vindas de trabalhadores e imigrantes. Esse envolvimento popular criou um laço emocional com a estátua que dura até hoje. E aqui no canal queremos ouvir de você. O que achou dessa história? Comenta aqui embaixo e aproveita para sugerir novos temas históricos que você gostaria de ver por aqui. Quando a estátua foi inaugurada, em 28 de outubro de 1886, a cerimônia foi grandiosa. O presidente Grover Cleveland esteve presente. Houve desfiles, fogos de artifício e milhares de pessoas acompanharam a celebração. Porém, logo após a inauguração, a recepção pública foi mista. Muitos jornais questionaram sua utilidade prática, e outras cidades zombaram do custo e da aparência da estátua. Pouco a pouco, no entanto, ela começou a ganhar destaque em cartões postais e ilustrações, e passou a ser vista como símbolo da liberdade e da esperança por aqueles que chegavam na América em busca de uma nova vida. A inspiração estética da estátua tem raízes no neoclassicismo francês e na tradição romana. A figura feminina representa a deusa Libertas, segurando uma tocha, símbolo do progresso, e uma tábua com a data da independência americana. O rosto da estátua, segundo alguns relatos, foi inspirado na mãe de Bartholdi, Charlotte, embora haja quem diga que tenha traços idealizados, influenciados por obras renascentistas. 5 detalhes que muitos desconhecem. O número de pontas da coroa representa os 7 continentes. Há correntes quebradas nos pés da estátua, simbolizando a libertação. Ela inicialmente seria uma camponesa egípcia segurando uma lâmpada. A estátua tem uma escada interna em espiral de 354 degraus, e o pedestal foi pensado para ter exposições rotativas, como um museu desde o início. Hoje, a Estátua da Liberdade é muito mais que um monumento. Ela representa os valores fundadores dos Estados Unidos e se tornou símbolo da cidade de Nova York. Para os nova-iorquinos, é um marco identitário, um lembrete constante da diversidade, da luta por direitos civis e da abertura ao mundo. Para o mundo todo, é a imagem da liberdade e da democracia. Se você chegou até aqui e curtiu esse mergulho histórico, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com quem gosta de história e deixa seu comentário aqui embaixo. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade.